Meus amados irmãos, nós saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e é no amor dele que nós damos uma boa noite a todos vocês e convidamos a cada um para um tempo de adoração e de louvor ao nome do nosso Deus. Vamos abrir a palavra, vamos lê-la, vamos orar ao Senhor, vamos cantar os nossos louvores e que bom podermos aproveitar este início de semana para esse tempo de culto. Nós queremos, sobretudo, te convidar para um momento de adoração. Sabemos que estamos, às vezes, muito à vontade nas nossas casas, e isso não impede que nós adoremos ao Senhor à vontade, mas nós queremos que você crie um tempo, dedique um tempo de adoração. Crie na sua casa um momento de reverência, uma atmosfera de culto, para que assim o Senhor se agrade do nosso serviço nesta noite. Nós vamos orar ao Senhor, vamos ler a palavra, depois teremos um momento missionário, louvor e meditaremos também na palavra do Senhor nesta noite. Eu te convido agora para uma oração, participe conosco desse momento e faça isso com alegria. Pai amado, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos te adorar em espírito e em verdade. Sabemos, ó Deus, de todos os momentos que nos cercam, das dificuldades que têm assolado, ó Deus, a nossa nação e o mundo, e também a tua igreja. Mas, ó Deus, em espírito e em verdade, nós queremos te adorar nesta noite. Recebe o nosso culto, recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe as nossas ações de graças, e que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Estamos te adorando nos nossos lares, estamos te adorando na tua casa, num lugar que é teu, estamos adorando a Deus com verdade, com sinceridade e de coração, ó Deus, te oferecemos os nossos louvores. Aceita-nos na tua presença, perdoa, Senhor, os nossos pecados e habilita-nos a fazermos a tua obra. Dá-nos, ó Deus, da tua paz, dá-nos do teu amor e enche agora este ambiente da tua alegria, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós leremos a palavra de Deus no Salmo de número 105, é um salmo de louvor e de gratidão a Deus. Diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, cantai de salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos do seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Que Deus seja engrandecido através dessa leitura e que esse tempo seja um tempo de busca também da presença e da graça do nosso Deus, que Ele seja glorificado. Nós teremos agora um momento missionário com o presbítero Ricardo, e ele estará aqui agora vindo à frente. Por favor, Ricardo, estará nos conduzindo no momento missionário. Boa noite, irmão. A graça, a paz e a alegria do Senhor. Então eu vou apresentar o missionário para a intercessão da semana, né? E é o missionário Roldão. O Roldão é parceiro da igreja. Ele tem o seu ministério desenvolvido na ilha de Soga, lá em Guiné-Bissau. E já há vários anos que ele está lá, e ele mandou um comunicado para nós, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6:27. Amados irmãos e irmãs, intercessores, investidores e apoiadores, a minha gratidão a todos por estarem comigo todos esses anos participando do trabalho em Guiné-Bissau, na ilha de Soga. Minha oração tem sido para que o nosso Senhor retribua cada um com as ricas bênçãos. Já estou no Brasil desde 4 de junho passado. A minha chegada ao Brasil foi bastante difícil, pois Guiné-Bissau entrou em estado de emergência desde 18 de março devido ao Covid-19. Tudo foi fechado, inclusive o único aeroporto do país. Para conseguir sair de Guiné, tive que comprar uma passagem num voo fretado que foi levar medicamentos e materiais hospitalares saindo de Lisboa e retornando para Portugal. Fiquei 20 dias lá em Portugal aguardando um voo para São Paulo. A passagem de Guiné para Lisboa foi muito cara e de Lisboa para o Brasil também. Mas com a ajuda de alguns irmãos consegui comprar o bilhete e estou aqui em Mongaguá, São Paulo. Deus seja louvado por todas as coisas.
O motivo de minha vinda ao Brasil, primeiramente, foi para cuidar da saúde que não estava boa e também por causa do sustento que estava muito baixo devido ao dólar muito alto aqui no Brasil. Eu não estava conseguindo manter os projetos e me sustentar. Tive que optar, continuar sustentando o projeto. Ficarei por aqui por um tempo indeterminado até que a situação do dólar se normalize. Já estou fazendo algumas consultas e exames e estou me sentindo melhor. Por causa da Covid, em Soga também foi paralisado tudo, inclusive a escola e igreja, mas agora o governo já autorizou as escolas para terminarem o ano letivo e também liberou os cultos nas igrejas. Nesse tempo, o terreno da igreja de Ancaminho foi vedado com arame. Estamos aguardando para vedar a escola em Ebege devido a um problema que estamos passando. Um obreiro e professor está se levantando contra a escola e minha pessoa, dizendo que o chefe da aldeia não doou o terreno, ele é sobrinho do chefe que faleceu, e que vai fechar a escola, e dizendo que furtei o terreno, falando um monte de mentiras. Esperou a minha vinda ao Brasil para arrumar problema. Estive o tempo todo lá e não falou nada. Somente após a minha saída, orem para que o Senhor entre com providências. O nome dele é Francisco, mais conhecido como Tico. Você que adotou uma criança, continue a dar apoio. A escola sobrevive, com seu apoio estou aqui, mas todo mês estou enviando recursos para a escola, igreja e obreiros. No mês de julho mandei 250 quilogramas de arroz, óleo e cebola para ajudar os professores e obreiros. Agora estou enviando 375 quilos de arroz para ajudar os idosos. Ore também pelo casal que ficou liderando junto com Serifo, Suncari, Quintino e Patrícia. No começo do ano ela teve um aborto espontâneo, agora está grávida de novo. O meu contato aqui, aí ele passa o contato dele. Mais uma vez agradeço pelo apoio dado ao Ministério na Ilha de Soga, entre o povo Bijagós, que são os nativos de lá. Deus os abençoe. Então essa é a carta que ele compartilhou conosco, e eu quero pedir aos irmãos que estejam lembrando do Roldão, lembrando do ministério dele, lembrando dos nativos da Ilha de Soga e todo o povo de Guiné-Bissau. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor meu Deus, pela vida do Roldão, pelo chamado, pelo ministério dele, por todo o trabalho que já foi desenvolvido na Ilha de Soga, Senhor meu Deus, entre os nativos, pela igreja que foi implantada lá, pela escola, Senhor meu Deus, que foi implantada e está se desenvolvendo. Obrigado por tantas vitórias, Senhor meu Deus, sobre o inimigo naquele lugar. Mas o inimigo não está quieto, Senhor meu Deus, o inimigo se levanta, procura atrapalhar o trabalho, Senhor meu Deus, procura destruir a tua obra, Senhor meu Deus, entre aqueles indígenas. Não permita, Senhor meu Deus, a vitória do inimigo, ao contrário. Dá a vitória, Senhor meu Deus, ao teu servo, à igreja que está lá, que elas possam continuar dando bom testemunho, Senhor meu Deus, de que só o Senhor é Deus, de que só o Senhor é salvo, só o Senhor salva e só o Senhor é digno de louvor e de honra e de glória. Nós pedimos, Senhor meu Deus, que o Senhor repreenda mesmo toda a obra do inimigo que nós sabemos que se levanta de uma maneira forte naquele lugar. Abençoa mais uma vez o Roldão, abençoa os seus servos que estão lá te servindo na Ilha de Soga, Senhor meu Deus, que pregam o teu nome e a tua palavra naquele lugar também, que lutam, Senhor meu Deus, pelo teu evangelho, Pai. É isso que oramos em nome de Cristo Jesus, seu Filho e Senhor nosso. Amém. Vamos louvar a Deus agora e daremos um tempo de cânticos. O pastor Mateus, que estará nos dirigindo, juntamente com o Bruno, o Samuel. Vamos louvar ao Senhor nesse momento com as vozes dos nossos irmãos. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou.
O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo a entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo a entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo a entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo a entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Digno, só teu nome é digno de receber adoração. Santo, só teu nome é santo. Rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta, e ela me alcança, e ela me alcança. Amor tão sublime,
posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Digno, só teu nome é digno de receber adoração. Santo, só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, e ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti, e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. És semeador que está a semear, que o teu fruto venha em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o Pai que vem me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo
Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Meus queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Josué. Continuamos no livro de Josué por mais algum tempo. Estamos no capítulo 18, teremos até o 24. São 24, então teremos mais 6 capítulos ainda para meditarmos nesse livro maravilhoso da Bíblia. E pedimos mais uma vez a paciência de vocês. Vamos terminar o livro de Josué. Ele é riquíssimo no seu conteúdo e nas mensagens que temos lido nesse texto. Capítulo 18, nós leremos do versículo 1 ao 10 para a nossa reflexão nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos
de Israel. As recentes discussões sobre a Amazônia têm algo a ver com a regularização fundiária que está sendo feita naquela região. A finalidade dessa regularização é para beneficiar os poceiros que já estão na terra. Esses poceiros são pequenos produtores rurais que estão plantando em terras que supostamente são do governo, mas que ainda não estão legalizadas. E esses homens estão sujeitos a regras ambientais e eles precisam cumprir determinados preceitos para que eles possam possuir essa terra. O grande problema que eles enfrentam em ter essa possessão da terra são empresários, homens que falsificam documentos de posse para obterem terra e para negociarem com essas terras, fazerem especulação dela. São alguns chamados grileiros. Por que grileiros? Na verdade, a palavra grileiros nasce do envelhecimento de documentos. Eles colocam documentos recentes dentro de algumas caixas com grilos, e esses grilos vão defecando nesses documentos, eles vão ganhando um tom amarelado, vão se tornando como se fossem documentos antigos. Então, eles conseguem, às vezes, obter alguns resultados com isso. Na verdade, todos querem a posse da terra. No texto que lemos, no livro de Josué, bem longe da Amazônia, tanto no espaço como no tempo, nós vamos encontrar uma história contrária. Aqui a terra havia sido dada por Deus, ela já havia sido concedida por Deus, mas eles não foram tomar posse. Ainda não tinham desapossado os antigos donos daquela terra. Por quê? Qual o motivo disso? É claro que tem a ver com o culto daquele povo, tem a ver com o ânimo daquele povo, tem a ver com a dedicação daquele povo, e é sobre isso que nós queremos conversar hoje. O que é que nos ensina aquela possessão, aquela ocupação da herança da terra prometida? Qual o significado daquilo para nós hoje? Se você estivesse lá como um conquistador naquela época, o que é que mexeria com a tua vida? Queria meditar com você hoje sobre essa posse da herança, a ocupação da herança, a possessão dessa herança daquilo que Deus tem nos dado. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que a posse da herança revisa a nossa adoração. Por que eu estou dizendo isso? No versículo 1 diz o texto: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação. Estava falando naturalmente de uma reunião do povo, de uma congregação do povo, estava falando de um culto, de uma congregação. Por que está falando de Israel em Siló armar a tenda da congregação? Porque o ponto de encontro anterior, logo que eles atravessaram o rio Jordão, anteriormente eles se reuniam no deserto e eram nômades, então o tabernáculo era montado e desmontado. Assim que passaram o Jordão, próximo de Jericó, eles começaram a se reunir em Gilgal. Depois eles caminharam para a área mais central, para as terras mais centrais da Palestina, e se estabeleceram em Siló. Logo depois iriam se estabelecer em Jerusalém, e já nos dias de Davi, Salomão, o templo foi construído e se tornou algo mais permanente. Mas quando ele estava falando aqui de Siló, ele está querendo dizer que o templo já tinha caminhado pelo deserto, já tinha ficado em Gilgal, local de reuniões e de decisões importantes sobre as guerras, mas agora estava em Siló. E é em Siló que essas coisas acontecem. A tenda do tabernáculo estava armada ali. A tenda do tabernáculo armada em Siló significava o quê? Que a arca da aliança estava ali. Havia relíquias dentro daquela arca. Então, quando se arma a tenda, estão dizendo, primeiramente Deus, primeiramente a casa de Deus. E a palavra Siló tem tudo a ver com a casa de Deus, porque a palavra Siló, o significado mais próximo dessa palavra, significa tranquilidade, repouso, provavelmente se referindo ao repouso das guerras que eles haviam empreendido até então. Siló, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, mas que também se tornou um lugar onde esse povo se desviou do Senhor. Quando nós lemos lá no Salmo 78, no versículo 60, o salmista Asaf diz que Deus abandonou Siló, abandonou a tenda da sua morada entre os homens. Salmo 78, verso 60.
O profeta Jeremias, que também falava de um cativeiro do povo de Israel, diz que Siló, anteriormente ou no princípio, Deus fazia habitar ali o seu nome. Jeremias capítulo 7, versículo 12. Jeremias refere-se a Siló como um lugar que tinha sido desabitado por Deus. Siló, a casa de Deus, o tabernáculo, havia mudado de lugar. Porque o lugar de adoração, em princípio, é dentro da própria pessoa. Deus não estabelece lugares sagrados. Nós criamos, sim, algumas tradições, alguns costumes, alguns usos, mas Deus quer a nossa adoração pura. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 15, nos versículos 8 e 9, quando debatia com os judeus, os fariseus, sobre a tradição dos anciãos, eles estavam reclamando com Jesus que os discípulos comiam sem lavar as mãos, sem cumprir um ritual. E a discussão se prolonga até que o Senhor Jesus Cristo retoma a ideia do profeta Isaías, lá no capítulo 29, e diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus ainda acrescenta dizendo: em vão me adoram, criando doutrinas que são preceitos de homens. Essa revisão da nossa adoração, essa revisão do nosso culto, mostra para nós que rituais, mostra para nós que templos, mostra para nós que lugares sagrados, utensílios sagrados e nem mesmo pessoas sagradas importam muito para Deus. Nós somos chamados à adoração e a um compromisso com o nosso Deus, a um compromisso de vida com o nosso Deus. Esse sim é um compromisso com a verdadeira adoração, é o verdadeiro ensaio da eternidade, quando estaremos na presença do nosso Deus. A posse da terra mexe com essa questão da adoração. Tomar posse da bênção de Deus significa adorar a Deus com inteireza e de coração. Mas uma segunda coisa acontece aqui nesse texto que é muito importante para nós vermos, especialmente no versículo 3. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Até quando sereis remissos? Se a posse revisa a nossa adoração, ela também repreende a nossa acomodação. Eu estou falando acomodação para rimar com adoração, mas eu queria que você entendesse acomodação como sendo comodismo. Até quando sereis remissos em possuir a terra que o Deus de vossos pais já vos deu? Acontece que a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam conquistado o seu pedaço de terra antes do Jordão, a leste do Jordão, bem antes de entrarem na terra prometida, ficaram do lado de cá. Logo em seguida, Judá, Efraim e a outra meia tribo de Manassés conquistaram a sua parte, de maneira que 5 tribos já estavam estabelecidas, já estavam instaladas. Mas havia ainda 7 tribos que faltavam se acomodar, faltavam se ajustar dentro da terra. E a pergunta de Josué é essa: até quando vocês serão remissos? Algumas traduções dizem: até quando vocês serão negligentes? Pastor Mateus falou no domingo passado sobre essa questão da negligência, de às vezes ficarmos dormindo no ponto. Tem uma tradução que até diz: até quando vocês vão esperar? Até quando vocês vão ficar esperando para possuir a terra? Até quando vocês vão ficar parados, esperando que as coisas aconteçam? É bem provável que eles estivessem exaustos pelas sucessivas guerras e conquistas que haviam tido até então. Mas já era hora de se mexerem, era hora de conquistarem aquilo que Deus lhes havia dado. Quando falamos de remissos, serem remissos, quando falamos de acomodação, estamos falando de negligência. O livro de Provérbios, em 2 textos importantes, fala sobre essa negligência. O primeiro deles é em Provérbios 18, verso 9, quando ele diz que o negligente é irmão do desperdiçador. Se você desperdiça o seu tempo e se você não se ajusta à vontade de Deus e vive dentro de um comodismo, você está perdendo tempo. É irmão do desperdiçador. E Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, ele diz que se você é fraco no momento da angústia, a sua força nada vale, você não tem força alguma. É preciso que nós tenhamos diligência nas coisas de Deus.
E isso se opõe frontalmente ao comodismo ao qual às vezes nós nos ajustamos também. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, chamou a atenção dos seus discípulos justamente nisso. Quando ele começa aquela conversa com a mulher samaritana, a mulher entra na cidade, há um intervalo entre a conversa da mulher samaritana e depois os homens de Samaria com o Senhor Jesus. Mas nesse intervalo acontece uma entrevista, uma conversa, um diálogo do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. Eles querem dar comida para ele, ele diz que importava mesmo fazer a vontade de Deus, até o momento em que ele diz: vocês estão achando que ainda faltam 4 meses para a ceifa? João capítulo 4, versículo 35, ele diz: vocês acham que ainda há 4 meses para a ceifa? Ergam os vossos olhos, olhem para os campos já branquejam para a ceifa, e vocês estão aí dormindo. Quanta coisa há para ser feita, e nós às vezes ficamos no nosso comodismo. É claro que nós temos uma doutrina muito importante para a nossa igreja, que é a doutrina da eleição. Mas a doutrina da eleição pela graça não sugere em momento algum acomodação, comodismo, descaso ou lerdeza espiritual. Isso é, na verdade, uma distorção da doutrina. Dizer que quem estiver salvo vai ser salvo mesmo, eu não preciso fazer nada, isso é uma distorção da pregação do Evangelho. O Evangelho, a salvação, a eleição pela graça, sugere-nos, sim, um compromisso com a pregação e com o trabalho e com a posse daquilo que Deus tem nos dado. Fora a acomodação, longe de nós todo o comodismo, todo esse sono letárgico que às vezes toma conta das nossas vidas como igreja. Além de repensar a nossa adoração, além de repreender a nossa acomodação, tem uma coisa muito importante aqui nesse texto, que está precisamente no versículo 7. Diz assim: porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Ele exige também a nossa dedicação, e essa dedicação, depois de revisada a adoração, depois de repreendida a acomodação, exigindo a nossa dedicação, ele toma como exemplo os levitas. Os levitas não têm parte entre vós. O sacerdócio do Senhor é a sua parte. Os levitas são um exemplo de dedicação integral. Os levitas iriam viver dentro do templo, os levitas iriam viver somente para o trabalho do Senhor. E eu acho importante essa descrição, particularmente no capítulo 13 do livro de Josué, quando ele vai falar justamente sobre o papel dos levitas no meio do povo. No capítulo 13 de Josué, no versículo 14, ele diz assim: tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Eles iriam viver das ofertas que seriam entregues no templo, das ofertas que seriam entregues no tabernáculo. Aquilo que o povo trazia como oferta para o Senhor seria para o sustento dos levitas. E no versículo 33 está aquilo que eu acho mais bonito nesse texto. Ele diz assim: porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, o Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Vejam que maravilha. Eles viveriam sim das ofertas, mas o Deus de Israel, o Senhor, seria a sua herança. Isso implica em dedicação integral. Então, os levitas eram esse exemplo. E eram esse exemplo em todos os tempos. Quando nós lemos o livro de Êxodo, no capítulo 32, vamos ver que mesmo o sacerdote Arão, aquele que falava em nome de Moisés, Arão de repente se desesperou e facilitou muito a vida do povo, criando ali um bezerro de ouro quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber as tábuas da lei. Como ele demorou para descer, o povo construiu um bezerro de ouro. E diz o texto lá em Êxodo 32, dos versículos 26 até o 29, que os levitas foram os únicos que não se dobraram diante daquele bezerro de ouro, não tomaram parte nessa idolatria, foram firmes em não adorar o bezerro e firmes também quando Moisés mandou que aqueles líderes fossem mortos. Foram os levitas quem cuidaram disso.
Por que ele está falando aqui de dedicação, está falando dos levitas? Ele está dizendo que essa dedicação precisaria tomar conta do povo, e o povo precisaria então planejar a ocupação. E ele diz lá: peguem alguns que vão trabalhar com cartografia, refaçam os mapas, desenhem as cidades e tomem posse dessas cidades. É claro que essa boa campanha dependeria, naturalmente, de bons agrimensores que mediriam as suas heranças, mas mais do que isso, eles precisariam de coragem. O versículo 8 diz aqui: dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra. Precisariam sim de boas medidas, de uma boa cartografia, de bons mapas, mas precisariam de disposição. Às vezes nós temos boas mentes, mas poucas ações. Às vezes temos um bom planejamento, mas temos poucas atitudes. Os limites e as fronteiras, ou os termos das cidades, seriam descobertos e dariam depois, mais tarde, uma noção da verdadeira importância daquelas terras. E essa questão de procurar as terras verdadeiras, procurar o caminho verdadeiro, tem a ver também com Mateus no capítulo 16, no versículo 33. O Senhor Jesus Cristo, quando fala das preocupações, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo quer que nós nos dediquemos ao Senhor com integralidade, dedicação integral. Onde nós temos colocado a nossa atenção? Onde nós temos colocado essa nossa dedicação? Como está a nossa consagração ao serviço do Senhor? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar nessa realidade. É claro que, como presbiterianos, nós não gostamos muito de algumas palavras como conquista, como posse, porque isso cheira a um certo triunfalismo, e essas palavras são muito mal empregadas nos dias atuais. Mas como bons presbiterianos, nós também não podemos abrir mão de que, de fato, somos herdeiros de uma herança prometida por Jesus Cristo. E como herdeiros, a nossa herança não está aqui, não está delimitada por uma área, não está dentro da cartografia humana. Essa herança está nos céus. Não é um território demarcado com limites, com fronteiras, ele não tem termos. Na verdade, ele já foi preparado pelo Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos é adorar a Deus com sinceridade. O que nós precisamos é não nos acomodar diante das dificuldades. O que nós precisamos é nos dedicar ao Senhor, porque a herança já nos está proposta. Ela já nos foi doada completamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós temos recebido essa herança? Eu quero terminar essa pregação de hoje falando com você justamente sobre um texto de 1 de Pedro, no capítulo 1, quando ele faz uma declaração muito interessante nas suas ações de graças, logo na introdução da sua primeira carta. 1 de Pedro, capítulo 1, do 3 ao 5, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Se Josué chamou a atenção daqueles homens para que eles cuidassem da herança que tinham recebido, para que demarcassem as suas terras e tomassem posse, nós precisamos hoje também ter uma adoração correta. Precisamos ter uma vida dinâmica, sem acomodação, sem comodismo. Precisamos ter dedicação integral para tomarmos posse dessa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para todos nós. Como é que temos reagido diante dessa verdade? Eu quero que durante essa semana você fique com essa interrogação. Como é que você tem levado a sua vida com Deus? Como é que você tem tratado essa herança que já te foi dada? Às vezes nós somos ricos demais, estamos sentados numa mina de ouro, sem tomar posse dela. Que não seja assim conosco, mas que tenhamos uma vida de adoração, que tenhamos uma vida dinâmica, sem acomodação,
que tenhamos uma vida dedicada inteiramente ao nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde em todo o tempo. Amém. Meus queridos, estamos encerrando o nosso culto de hoje. Quero apenas deixar alguns avisos para vocês. Os cultos das crianças da escola dominical e à noite continuam acontecendo. Nas terças-feiras nós temos tido as nossas reuniões de oração com a SAF, com as mulheres. Na última terça-feira a missionária Mariana trouxe uma bela palavra. As irmãs estão fazendo um bom trabalho, um maravilhoso trabalho com a reunião de oração. Nas quintas-feiras nós temos tido um bom grupo participando e temos intercedido, temos feito ao vivo essas reuniões. A escola dominical também, ela continua ao vivo. Então, participe. E pais, não deixem de conduzir os seus filhos no cultinho. Ele acontece na escola dominical e acontece também um pouco antes do nosso culto aqui, às 6h30 da tarde. Então, participem, vamos usar desse momento, vamos usar os recursos que temos nesse momento de pandemia, até que Deus nos propicie um encontro para que nós possamos celebrar juntos na casa de Deus. Nós vamos orar encerrando o nosso culto. Vamos impetrar a bênção apostólica, desejando a todos vocês uma boa semana e que a graça de Deus venha sobre nós em todo o tempo. Pai amado, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque ela nos chama à responsabilidade com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós não podemos oferecer nada de nós para o Senhor, mas o Senhor tem nos dado grandes e ricas bênçãos. Acontece que às vezes, ó Deus, por preguiça ou por descaso, nós não tomamos posse daquilo que o Senhor tem nos dado. Somos como aquele povo de Israel que já está dentro da terra, já possuiu a terra e acha que o trabalho está acabado, mas não está. Por isso, ó Deus, que aquilo que eles enfrentaram e as palavras de Josué para aquele povo possam ser também, ó Deus, palavras para o nosso coração hoje, para que nós entendamos o verdadeiro significado da adoração. Para que nós não nos acomodemos, ó Deus, diante das dificuldades ou até mesmo diante de uma situação confortável. Tira-nos da zona de conforto e dá-nos, ó Deus, um coração e uma vida mais dedicada ao Teu reino e ao Teu evangelho e ao nome de Cristo. Em nome dele é que nós pedimos uma boa semana a todos nós e que a Tua graça seja derramada sobre toda a Tua igreja. Em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos. Amém, Senhor, e amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção do Espírito Santo sejam com todos vocês, irmãos queridos, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.